Seja bem-vindo, alma querida. Hoje, convido você a fechar os olhos e permitir que sua mente descanse enquanto caminhamos juntos por uma história sagrada. Até os antigos campos poeirentos de Gaza, onde a brisa quente do deserto sussurrava entre as palmeiras e as promessas de Deus pareciam dormir nos ombros de um homem solitário. Antes de começarmos, gostaria de saber de onde você está me ouvindo e que horas são aí. Deixe nos comentários. É uma bênção ver como tantas almas se reúnem aqui em paz para essas caminhadas com Deus. E se essa narrativa tocar o seu coração, um clique silencioso no botão de inscrever-se será como um amém sussurrado entre amigos da fé. Talvez agora você esteja deitado, buscando silêncio e aconchego. E talvez no fundo do seu peito ainda haja uma força adormecida, envolta em cansaços e promessas esquecidas. Essa é uma história sobre esse tipo de força. Uma força que não se vê nos músculos ou nas conquistas, mas no espírito que persiste mesmo quando tudo parece perdido. Escute. Longe nas planícies de areia da antiga Canaã, o vento ainda murmura os segredos de um tempo em que os juízes governavam Israel. Era uma época em que cada um fazia o que parecia certo aos seus próprios olhos. Uma terra sem rei, sem direção, onde o povo clamava, muitas vezes em silêncio, por livramento. Não havia tronos de ouro, nem templos de mármore. Apenas tendas gastas, corações aflitos e a esperança sussurrada à meia-noite. E foi nesse cenário de caos e abandono que uma mulher estéril ouviu um anjo. Ela estava só, em silêncio, talvez lavando um jarro ao entardecer, quando a presença se aproximou. O anjo do Senhor lhe falou com ternura e poder. Você conceberá um filho, e ele será nazireu, consagrado desde o ventre. Não passará navalha sobre sua cabeça, porque ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. O ventre que antes era silêncio se tornaria abrigo de uma promessa. E aquele menino, separado desde antes de nascer, não seria apenas forte, seria sinal, seria chamado, seria vulnerável. Seu nome seria Sansão. Talvez você conheça esse nome. Talvez imagine músculos e batalhas. Mas esta noite vamos caminhar para dentro da alma de Sansão. Não apenas para suas vitórias, mas para seus abismos. Não apenas para sua força, mas para a fraqueza que morava por trás dela. Porque, às vezes, aquilo que mais nos enche de poder é também aquilo que mais nos aproxima da queda. O que significa nascer com uma promessa? E o que acontece quando a força se confunde com identidade? A noite está só começando, e esta história é para você. Para você que talvez carregue nos ombros uma promessa antiga. Para você que sente o peso de dons que não entende completamente. Para você que precisa se lembrar que Deus não esquece o que Ele mesmo plantou no seu coração, mesmo que tenha adormecido sob o peso das lutas. Permita que a brisa de Gaza envolva seus pensamentos. Permita que o silêncio da noite abra caminho para a voz suave da fé. E venha, alma querida. Vamos caminhar até o início dessa jornada, onde a força nasceu como bênção, mas também como fardo. Havia em Sansão algo que brilhava diferente. Desde a infância, todos sabiam. Ele era o menino da promessa. Os mais velhos o olhavam com reverência discreta. As mães sussurravam sobre ele à porta das tendas. Os pais, silenciosos, desviavam os olhos quando Sansão passava, como quem teme tocar o que é sagrado demais. Mas Sansão crescia sem compreender plenamente o porquê de sua diferença. O cabelo longo, jamais cortado, as proibições, as separações. Enquanto os outros meninos corriam livres entre as colheitas, ele escutava palavras reservadas, conselhos que carregavam o peso do mistério. Você foi escolhido. Deus tem algo para você. E ao longo dos anos, esse algo tornou-se um fardo invisível.
A força que brotava de seus braços não era só dom, era responsabilidade. A cada feito extraordinário, crescia também o silêncio em sua alma. Porque todo poder que não se entende, fere antes de servir. Sansão carregava em si uma força que fazia o chão tremer. Podia rasgar leões com as mãos, mover pedras, vencer inimigos, mas quem o ensinaria a vencer a si mesmo? Quem acalmaria o tumulto de ser, ao mesmo tempo, instrumento e homem, profecia e carne, altar e deserto? Quantas vezes nas noites em que o povo dormia em tendas frágeis, Sansão deitava-se sozinho, ouvindo apenas o zunido do vento? Ali, entre sombras e silêncio, talvez ele tenha perguntado: Senhor, o que faço com isso que pulsa em mim? Para que serve uma força que me afasta, que me torna estranho, até para os que amo? Porque sim, a força era uma bênção, mas também era um fardo. Ela o colocava em pé quando todos caíam, mas o impedia de se ajoelhar para chorar como os outros. Há em muitos de nós um dom parecido, algo que nos distingue, mas também nos isola. Talvez você, alma querida, saiba como é ser forte, quando preferiria ser apenas abraçado. Talvez conheça o peso de ser referência, quando tudo o que desejava era ser compreendido. Sansão se tornaria um juiz em Israel, um libertador, um instrumento nas mãos de Deus. Mas dentro dele já crescia uma tensão. Ser escolhido não o tornava imune à dor. Ser ungido não o impedia de errar. E nesse ponto da história começa a se revelar a verdade sutil. Nem toda força é sinal de vitória. Às vezes, é só uma armadura para uma alma cansada demais para dizer: eu também preciso de cuidado. E é por isso que seguimos juntos, agora, para o próximo passo dessa jornada, onde o peso da escolha se transforma em solidão, onde a força deixa de proteger e começa a separar. No silêncio dos vales e entre as tendas de tribos dispersas, Sansão crescia. Mas, ao contrário do que muitos poderiam imaginar, o escolhido não crescia rodeado de aplausos ou compreensão. A solidão era sua companheira mais constante. Desde pequeno, havia coisas que não lhe eram permitidas. Não podia tocar vinho, não podia cortar o cabelo, não podia ser como os outros. E ser diferente, quando ainda se é menino, dói. Dói não apenas no corpo, mas no olhar. O olhar dos outros, o olhar de si mesmo diante do espelho d'água, nas manhãs em que o sol dourava o deserto. E Sansão se via refletido, jovem, forte, mas separado. A separação, na verdade, não era visível apenas nos costumes, ela se alojava dentro, nas palavras que Sansão guardava por não encontrar ouvidos que as compreendessem, nos sorrisos que não recebia, nos abraços que lhe faltavam. Porque é isso que muitos não entendem sobre os escolhidos. Eles não vivem sobre pedestais dourados. Eles caminham por sendas estreitas, onde muitas vezes só Deus os escuta. Sansão sentia o peso de uma missão que ainda não compreendia completamente. Sentia a força correndo pelas veias como um rio indomável, mas também sentia a ausência de intimidade com os seus. Quem poderia entender a alma de alguém que fora consagrado antes mesmo de nascer? Talvez você, enquanto ouve esta história em meio ao silêncio da noite, também se sinta assim, separado. Chamado, mas não ouvido, forte por fora. E, ainda assim, carregando desertos por dentro. Quantos de nós somos vistos pelo que fazemos, mas não pelo que sentimos? Quantos têm dons, mas escondem dores que ninguém imagina? Na juventude de Sansão, havia vitórias silenciosas e lutas não ditas. O povo o admirava de longe, mas poucos se aproximavam o bastante para perceber a criança ainda ferida sob o homem feito. O escolhido carrega uma aura, mas também carrega cicatrizes. E é nesse campo de tensões entre o chamado e o vazio que nascem as decisões erradas. Porque toda alma que se sente só procura acolhimento,
mesmo que seja em caminhos tortuosos, mesmo que seja em braços que não conhecem Deus. E assim, alma querida, a história nos conduz ao primeiro desvio de Sansão, não por maldade, mas por carência, não por rebeldia, mas por sede de ser visto, desejado, amado. Nos próximos passos, veremos que até os heróis mais fortes tropeçam. Quando o coração não encontra repouso na comunhão, e a força se curva diante da solidão que clama por companhia. O tempo passou e Sansão tornou-se homem. Seus ombros já carregavam a firmeza dos juízes e sua presença era temida pelos inimigos. Mas o coração ainda era aquele campo onde o desejo e o chamado lutavam em silêncio. Foi então que seus olhos repousaram sobre uma mulher filisteia, em Tímna. Ela era diferente. Tinha o perfume da novidade, o olhar que não o via como o escolhido, mas apenas como homem, e ali, naquele breve encontro, Sansão sentiu-se desejado não pelo que representava, mas pelo que era. Ele voltou para casa com o peito aceso por uma chama que não vinha de Deus. Disse ao pai e à mãe: "Vi uma mulher em Tina, tomem-na por esposa para mim." Mas os pais, que conheciam as histórias do passado e os perigos da mistura com os filisteus, tentaram alertá-lo. "Não há porventura mulher entre as filhas do teu povo, Sansão? Por que ir tomar esposa dos incircuncisos?" Mas o coração de Sansão já tinha escolhido, e quando o coração ignora o espírito, a alma perde a bússola. A força, então, serve ao impulso, e não ao propósito. Naquela época, amar os filisteus não era apenas arriscado. Era abrir o peito ao inimigo. Mas Sansão, talvez ainda ofuscado por sua própria dor e desejo de pertencimento, não viu os sinais. Ele queria ser homem, antes de ser chamado. Queria amar, mesmo que o preço fosse afastar-se da unção. Quantos de nós, cansados da solidão, não buscamos companhia onde não há aliança? Quantas vezes entregamos o coração não por amor, mas por cansaço? Quantos passos damos na direção errada, só porque desejamos ser vistos com ternura, ainda que por olhos que não conhecem nossa fé? Tina foi isso. Um passo em direção ao que parecia amor, mas que carregava em seu ventre as sementes da dor. Porque quando o coração se fecha à voz do Espírito, até o que brilha parece bênção. E não é, é ilusão. É afastamento lento, quase imperceptível, da raiz onde Deus nos plantou. Sansão, ao tomar aquela mulher, deu o primeiro nó na corda que mais tarde o prenderia. Não com correntes visíveis, mas com vínculos espirituais que o afastariam pouco a pouco de seu altar. E assim, entre festas e alianças humanas, o homem da promessa começou a esquecer que força sem direção é só ruído, e que amar, quando não nasce da paz interior, pode se tornar caminho de guerra. A história, porém, ainda não terminou. O que começa em Tímna há de incendiar campos, corações e futuros, e é sob o fogo dessa escolha que seguiremos, lentamente, até o próximo capítulo, onde o que parecia amor acende uma chama que não aquece, mas consome. A história que nasceu em Tímna não se enlaçou em doçura por muito tempo. O casamento que Sansão tanto desejava tornou-se espinho, engano, traição, conspiração. A mulher que ele escolhera foi dada a outro, como se seu amor não tivesse peso, como se sua dor não tivesse nome. E então, algo dentro dele se acendeu. Não a força que libertava, mas o fogo da vingança. Sansão, tomado por uma fúria silenciosa, desceu aos campos. Ali, entre vinhedos e plantações, prendeu 300 raposas. Amarrou-as aos pares, rabo com rabo, e entre cada laço, uma tocha em brasa. As chamas se espalharam pelos campos dos filisteus, consumindo searas, vinhas, olivais. O fogo rugia como fera solta, correndo por entre as colheitas que sustentavam os inimigos. Mas o que ardia mais intensamente
Era o próprio coração de Sansão. Era a ira de alguém que não havia aprendido a chorar. Era a dor de quem não sabia nomear sua dor. Era o lamento de um homem que confundiu frustração com justiça, que trocou oração por retaliação, porque há em todos nós um fogo interior, e quando ele não encontra consolo em Deus, procura alívio em destruição. Quantas vezes, alma querida, também acendemos chamas nos lugares errados? Quantas palavras lançamos como tochas, queimando vínculos, afetos, futuros? Sansão não consultou o Senhor. Ele reagiu, e sua força, tão admirada, tornou-se instrumento de ferida. O dom que deveria libertar, naquele momento, só feria. Não havia cânticos após o incêndio. Não havia paz no coração do vingador. Apenas o cheiro amargo da terra queimada. Apenas o eco de um homem que ainda não sabia o que fazer com a força que carregava. Porque é isso que a ira mal dirigida faz. Ela nos dá uma ilusão de controle, mas depois nos deixa mais vazios. Ela destrói o que está fora, mas silencia ainda mais o que grita dentro. As raposas em chamas corriam sem saber o porquê. E talvez, naquele instante, Sansão também estivesse assim, fugindo de si mesmo, correndo entre os campos da alma, tentando apagar com fogo a dor que só se cura com lágrimas. Na escuridão do deserto, após o incêndio, Sansão talvez tenha se sentado sobre uma pedra, o céu sem nuvens, o peito sem paz. E talvez ali ele tenha entendido: a força que não constrói é só ruído. E é com essa reflexão que seguimos, do calor da vingança ao vazio da alma. Porque a próxima página dessa história nos mostrará que vencer inimigos não cura feridas antigas e que ainda há batalhas a serem travadas dentro do próprio coração. No rastro das cinzas deixadas pelas raposas em chamas, Sansão continuava sua jornada. As vitórias se acumulavam como pedras de um monumento invisível, mas seu interior permanecia deserto. Cada façanha era aclamada pelo povo. Cada ato de força tornava-se lenda entre as tribos de Israel. Mas a alma de Sansão, essa, não encontrava repouso. Ele derrotava exércitos com um osso de jumento. Fazia cair 1000 homens num só dia. O chão tremia sob seus pés, mas por dentro era como se andasse sobre areia movediça, porque não há triunfo externo que cure derrotas internas, e não há força que baste quando a alma está fragmentada. A força de Sansão era temida, mas era uma força que destruía, não edificava. E há nisso um lamento sutil, como o som de cordas antigas arrebentando num templo esquecido. De que vale levantar monumentos sobre ruínas emocionais? De que vale vencer se cada vitória afasta um pouco mais do coração de Deus? Sansão era como uma muralha firme por fora, mas cheia de rachaduras por dentro. Vivia à sombra de sua missão, mas distante da presença que um dia o consagrou. O menino do ventre milagroso agora era o homem do braço poderoso, mas também o homem do espírito disperso. E talvez você conheça esse tipo de dor. Talvez você já tenha erguido muros para esconder o que ainda sangra. Talvez também já tenha usado sua força para evitar a fragilidade. E no fundo, sabe que toda força sem direção acaba servindo ao vazio. Deus não se impressiona com façanhas. Ele busca corações quebrantados. Ele chama pelo íntimo e não pelo espetáculo. E é por isso que, mesmo após tantas vitórias, o céu permanecia silencioso para Sansão, porque Deus não havia desistido dele. Mas esperava. Esperava que o filho voltasse ao altar, que percebesse que sua força não era fim, mas meio. Que o poder que recebia do alto era para libertar, não para alimentar vaidades. Sansão não era apenas forte, ele era ferido. E a cada batalha vencida com o punho, ele perdia uma com o coração. Ele confundia aplausos com aprovação e confundia destruição com missão. E é nesse desequilíbrio que a alma se desgasta.
pouco a pouco, sem perceber, Sansão se tornava estrangeiro de si mesmo. Um guerreiro admirado, mas um homem em silêncio. E é esse silêncio que nos conduz ao próximo passo. Porque o ciclo, quando não interrompido pela graça, tende a se repetir. E a autossabotagem, quando não acolhida, se disfarça de destino. Mas ainda há tempo, ainda há suspiros guardados para a redenção. Ainda há um Deus esperando no centro de cada ruína. Havia algo repetido nos passos de Sansão, como uma trilha que, por mais que tentasse desviar, levava sempre ao mesmo lugar. Era como se sua alma caminhasse em círculos, retornando às dores mal resolvidas, aos desejos não curados, às escolhas que o afastavam, lenta e suavemente, da essência de sua consagração. Cada vitória que conquistava era seguida de uma queda interna. Cada gesto de força precedia um tropeço do coração. E ali, na espiral silenciosa que une dor e poder, o ciclo da autossabotagem se firmava, invisível, mas firme como o calor do deserto sob os pés. Sansão amava o que não podia sustentar. Aproximava-se de quem não partilhava sua aliança. Buscava repouso em lugares onde Deus não habitava. Era como alguém que, sedento, insiste em beber de fontes salgadas e depois se surpreende com a sede que não passa. Quantas vezes ele se viu dizendo a si mesmo: agora será diferente. Quantas vezes prometeu a si mesmo que fugiria daquilo que o enfraquecia, só para depois retornar ao mesmo lugar, ao mesmo rosto, ao mesmo erro. A alma humana, quando ferida e não curada, tem essa tendência misteriosa de se aproximar da própria dor, como se buscasse, no que machuca, uma espécie de familiaridade, como se o sofrimento já conhecido fosse menos assustador que o desconhecido da cura. E talvez você, ao ouvir essas palavras, também perceba em sua história um padrão que se repete. Talvez existam caminhos que você insiste em trilhar, mesmo sabendo onde terminam. Talvez haja relacionamentos, hábitos, pensamentos que retornam sempre, como ondas que a fé já tentou afastar, mas a solidão insiste em trazer de volta. Sansão era amado por Deus, mas não acreditava de verdade que esse amor bastava. Por isso, buscava confirmação nos braços errados, nas escolhas impulsivas, nas alianças frágeis. Ele queria se sentir inteiro, mas caminhava por rotas que o esvaziavam. E aqui está o dilema: não é que Sansão não soubesse o que fazia. É que sua alma estava tão habituada ao ciclo que já não o enxergava. A força, a fama, o passado glorioso tornaram-se véus sobre os olhos. E os véus, quando não rasgados pela luz da presença de Deus, se transformam em cegueira espiritual. O ciclo da autossabotagem é silencioso, não grita, sussurra. E foi esse sussurro que o levou, mais uma vez, para longe do propósito. Foi esse movimento invisível que preparou o caminho para Dalila. Mas antes dela, é preciso entender: cada queda começa muito antes do momento visível. Começa em decisões não oradas, em vontades não entregues, em solidões não curadas. E assim, como quem caminha dormindo no meio da noite, Sansão segue, com os pés firmes, mas a alma vacilante. Com braços fortes, mas a direção perdida. No próximo capítulo, veremos esse ciclo tomando forma. Veremos o escolhido caminhando, não em fuga do inimigo, mas em fuga de si mesmo, carregando portões, sem saber onde repousar o coração. Era noite. Gaza dormia sob o peso dos seus muros e o vento soprava por entre as palmeiras como quem pressentia o que estava por vir. Sansão havia entrado na cidade inimiga não como juiz, mas como fugitivo de si mesmo. Ali, entre sombras e desejos, buscava consolo onde não havia aliança, nos braços de uma mulher que não conhecia o Deus de Israel. Os filisteus o esperavam do lado de fora. Tinham cercado a cidade com silêncio e ódio.
Queriam pegá-lo ao amanhecer. Mas ainda era madrugada quando Sansão se levantou. E numa cena que mais parece uma metáfora do que um feito físico, ele arrancou os portões da cidade, madeira, ferros e trancas, e os levou sobre os ombros até o alto do monte que olha para Hebron. Era uma façanha impossível, e era também um grito, porque há momentos em que a força externa tenta compensar a ausência de direção interior. Sansão rompeu os limites da cidade, mas dentro de si ainda estava cercado. Ele rompeu as trancas, moveu muralhas, carregou estruturas, mas continuava perdido. Era como se dissesse, sem palavras: vejam o que ainda posso fazer, vejam o quanto sou forte. Mas, por dentro, talvez suplicasse: será que alguém vê que estou cansado? Porque há uma exaustão que nem o sono cura. Há um tipo de cansaço que se instala quando caminhamos fora da presença de Deus, mesmo realizando feitos que o mundo aplaude. Sansão era símbolo de poder, mas não sabia mais onde repousar o espírito. Carregar os portões era um gesto de conquista, mas também de solidão. Ele saía de Gaza com as estruturas da cidade sobre si, como quem carrega fardos invisíveis que só o coração sente. Quantos de nós também já arrancamos portas tentando provar força, tentando vencer lutas que nascem do medo de parecer fraco? Quantos já tentaram fugir, mudar de lugar, mudar de vínculos, sem perceber que o que mais nos aprisiona não está fora, mas dentro? Sansão não sabia mais distinguir missão de impulso, não sabia mais se corria para o chamado ou do vazio. Se usava sua força para abrir caminhos ou para encobrir o desvio do coração. E é assim, nesse cruzamento silencioso entre poder e perda, que a história o conduz para o encontro com Dalila. Porque o homem que carrega portões sem direção, logo entregará o coração sem discernimento. E no vale que se aproxima, já se ouve o sussurro de um nome que será doce na boca e amargo na alma, Dalila, a figura que acalma enquanto destrói, a voz que seduz enquanto afasta da promessa. Mas antes de chegarmos a ela, permaneçamos um instante nesse monte, olhando para trás, vendo os portões e nos perguntando: de que adianta mover muralhas? Se o coração continua preso, a resposta começará a tomar forma no capítulo seguinte, onde a força se deita no colo da ilusão e o espírito se rende ao suspiro da carne. Depois das batalhas, depois das fugas, depois dos portões arrancados e da poeira dos caminhos, Sansão encontrou Dalila. Ela não chegou como ameaça. Não empunhava espadas, nem falava alto. Ela veio como brisa, cálida, acolhedora, doce. Seu nome, dito em voz baixa, parecia promessa de descanso. Dalila, um nome que se pronuncia com suavidade, como quem acaricia a alma. Sansão, cansado, entregou-se àquela voz. Talvez não por amor, mas por exaustão, por necessidade de repouso, de ternura, de uma presença que não o exigisse como guerreiro, mas o recebesse como homem. Dalila não era a primeira mulher filisteia com quem Sansão se envolvia. Mas havia nela algo mais sutil, um propósito oculto, velado sob gestos carinhosos. Ela não queria seu coração, queria seu segredo. Os príncipes filisteus a procuraram, prometeram-lhe prata. Ela aceitou o pacto em silêncio e, desde então, passou a sondá-lo com delicadeza. Cada palavra sua era moldada com estratégia, cada toque com intenção. Dalila se tornou um espelho do que Sansão desejava. Refletia o acolhimento que ele nunca teve, oferecia o colo que o tempo lhe negara. E por isso era perigosa, porque muitas vezes o que mais destrói não vem com espinhos, mas com perfume. O coração de Sansão, ferido por tantos desencontros, se rendeu. Não percebeu que havia na suavidade de Dalila o sopro da cilada. Não ouviu a voz de Deus entre as dobras do encanto
Preferiu o consolo imediato ao discernimento que o protegeria. Quantos de nós também nos aproximamos de afetos que não são amor, mas anestesia? Quantas vezes nos entregamos ao que acalma na hora? Mesmo sabendo que nos rouba aos poucos? Dalila não gritou, ela sussurrou, e esse sussurro era mais letal que espadas. Sansão não discernia mais o que era divino do que era emocional. Misturava consagração com carência, confundia presença com prazer. E assim, pouco a pouco, foi cedendo. Como quem adormece, sem perceber que o inimigo se senta à cabeceira. O nome de Dalila se tornou símbolo de sedução espiritual, não apenas por ser mulher, mas por ser armadilha disfarçada de aconchego, por representar aquilo que acalma os sentidos, enquanto destrói a aliança. E agora, nesse ponto da narrativa, o silêncio de Sansão é mais alto do que seus gritos de guerra. Porque o que se inicia entre ele e Dalila não será apenas um romance, será uma revelação, a revelação de que o maior campo de batalha é sempre o coração. E o próximo capítulo começa nesse campo, onde perguntas suaves escondem intenções profundas e onde a força começa a fraquejar. A alma de Sansão estava exausta, não de batalhas físicas, não dos combates contra filisteus, mas do desgaste silencioso que só o coração conhece. Dalila, com sua voz macia e seus gestos ensaiados, não atacava com espadas. Ela minava, dia após dia, sem pressa, com perguntas sutis, com olhares longos, com afagos que não eram afeto, mas estratégia. Ela perguntava: "Dize-me, peço-te, em que consiste a tua grande força e com que poderia ser amarrado para te afligirem?" E cada pergunta parecia um afago, mas trazia em si o fio da lâmina. Sansão, no início, brincava com as respostas, dava versões, testava, iludia. Mas a repetição, tem um poder que o cansaço não resiste. E Dalila sabia disso. Sabia que a mente humana, quando fragilizada pela carência, pela solidão e pela necessidade de ser acolhida, cede. O texto sagrado diz que ela o importunava diariamente, não com gritos, mas com insistência, não com ordens, mas com presença constante. E o coração de Sansão, já confuso entre desejo e propósito, começou a vacilar, porque o cansaço emocional antecede a entrega. É como um rio que, após dias de seca, já não sabe mais se corre ou se para. É como uma vela que queima demais, tentando iluminar todos, e de repente apaga sem anunciar. Sansão não caiu num só dia, ele foi cedendo aos poucos. Foi abrindo brechas nas muralhas da alma, foi aceitando o veneno servido em taças de afeto. E no fim, a sua queda começou, quando ele deixou de ouvir a voz de Deus para ouvir apenas o eco do seu cansaço. Quantas vezes, alma querida, também já estivemos assim, tão cansados por dentro, que deixamos de vigiar, tão exaustos da espera, que preferimos o consolo momentâneo à direção eterna. Sansão estava no colo de Dalila, mas seu espírito já se afastava do altar. Ele já não orava, já não discernia. A força ainda estava com ele, mas o foco não, porque toda força que não repousa em comunhão adormece. Toda alma que não se reabastece em Deus cede ao que oferece alívio fácil. E assim o homem que carregou portões, que matou 1000 homens com as mãos, agora repousava a cabeça no colo de uma mulher que não conhecia o Deus que o havia chamado. O peso da promessa repousava sobre um engano, e o coração, cansado, se rendia. A queda estava próxima, mas não foi a primeira lâmina que o derrubou. Foi o cansaço não confessado, a exaustão emocional que o fez calar a verdade e entregar aquilo que jamais deveria ter sido dito. No próximo capítulo veremos isso tomando forma, o segredo sendo revelado, o elo sendo rompido e a consagração sendo cortada. Mas por ora fique aqui, sinta o peso das palavras não ditas,
porque antes da lâmina sempre há um silêncio. O tempo de Dalila e Sansão não era feito de amor, era feito de repetição. 3 vezes ela o traiu, 3 vezes ele cedeu. Ela perguntava: dize-me em que consiste a tua força. E Sansão, ainda apegado à ilusão de que controlava o jogo, respondia com enigmas: se me amarrarem com cordas novas, se entrelaçarem 7 tranças da minha cabeça, se me prenderem com tendões não usados. E, a cada tentativa, Dalila fazia exatamente o que ele dizia, chamava os filisteus, criava o teatro da captura. E ele, ao perceber, libertava-se com fúria, mas não se afastava, não rompia, não voltava ao altar. Porque alguém tão forte permaneceria onde era tão claramente enganado? Porque a cegueira espiritual sempre antecede a física. Sansão já não via, não Dalila, não os filisteus, não a promessa que carregava desde o ventre. Ele estava cego pela ilusão, pela esperança de que o colo de Dalila curaria sua solidão, pelo desejo de ser amado por alguém que o via apenas como um mistério a ser decifrado. A mente dele sabia que havia traição, mas o coração não queria abrir mão. E quando a alma prefere a ilusão ao discernimento, o fim se aproxima como um sussurro. Dalila insistia, Sansão resistia, mas a resistência era cada vez mais frágil. A linha entre força e rendição já era tênue demais. E quantos de nós também permanecemos onde já fomos traídos? Não por ingenuidade, mas por carência. Não por desconhecimento, mas por medo de voltar ao vazio. O amor verdadeiro confronta. Dalila não confrontava, ela seduzia, ela oferecia repouso onde havia perigo. Ela acariciava enquanto tramava. E Sansão queria acreditar, queria que, talvez, daquela vez, fosse diferente. Mas o engano repetido nunca se transforma em verdade, só se aprofunda. 3 vezes ele foi traído, 3 vezes ele escapou, mas não fugiu. Porque o maior inimigo de Sansão não estava fora, estava dentro. O orgulho de pensar que poderia controlar tudo, a vaidade de achar que jamais cairia, a presunção de que Deus sempre estaria ali, mesmo quando ele já não buscava mais a presença. E assim, alma querida, a cena se fecha com um silêncio denso. O próximo suspiro de Sansão já será o da entrega. A última fronteira será cruzada. E o segredo, finalmente, revelado. Mas antes disso, pare um pouco. Sinta o peso dessas 3 vezes, 3 chances, 3 alertas, 3 avisos que Deus ainda permitiu. Porque até o último instante, o céu ainda esperava o retorno. E mesmo quando caímos na 4ª vez, Deus, em silêncio, permanece, aguardando o momento em que, sem força, a alma enfim clama. E então veio a madrugada em que tudo se calou. Dalila esperava, Sansão dormia, e o segredo repousava entre os fios que jamais haviam tocado lâmina. Com voz embargada de insistência, ela pediu uma última vez: se me amas de verdade, conta-me tudo. E Sansão, esgotado pela insistência, consumido pela própria fraqueza, disse: jamais passou navalha sobre minha cabeça, porque sou nazireu de Deus desde o ventre de minha mãe. Ali naquele instante, as palavras atravessaram o mundo visível. Não era só um segredo revelado, era uma aliança sendo rompida. Sansão entregou o que havia de mais sagrado, o elo visível com sua consagração, a raiz do seu chamado, e ao dormir, confiando à mulher errada, o selo de sua missão. Descansou sobre o altar da traição. Dalila chamou o homem que a aguardava, e ele, com mãos leves, cortou os 7 fios. 7. Número de plenitude, número de promessa. Agora, número de ruptura. Não houve dor física, mas o corte rasgou os céus. O Espírito do Senhor se retirou. Sansão, ainda adormecido, não sentiu, mas o céu silenciou.
Quantos de nós também cortamos laços sem perceber que estamos cortando raízes? Quantas vezes abrimos mão de princípios por cansaço? Quantas vezes trocamos o altar pelo afago? Quantas vezes entregamos o que é sagrado para quem não entende santidade? O corte dos cabelos não foi apenas um ato simbólico, foi o fim de um ciclo de proteção. Foi o resultado de uma sequência de afastamentos sutis. Porque a queda nunca é de um só salto, ela é tecida aos poucos, entre descuidos e desejos. Sansão acordou com o grito de Dalila: "Os filisteus vêm sobre ti, Sansão." E ele, ainda iludido, pensou que se livraria como das outras vezes. Mas o texto diz: ele não sabia que o Senhor já se havia retirado dele. Essa é talvez a frase mais dolorosa da narrativa. Não a ausência de Deus, mas o fato de que Sansão já não percebia a presença. A intimidade se havia perdido. O discernimento se apagara. E o corte externo apenas revelou o que já estava rompido por dentro. Quantas vezes caminhamos sem perceber que a luz se apagou? Quantas vezes agimos em nome de uma fé que já não alimentamos? Sansão era agora um homem comum, sem aliança, sem força, sem presença. E é a partir dessa ruína que a próxima cena se ergue, com olhos vendados, com mãos amarradas, com o corpo arrastado, porque o que se cortou com a tesoura revelaria a prisão que já existia antes do cárcere. E mesmo assim, mesmo ali, ainda havia um fio que não foi cortado. A misericórdia de Deus, silenciosa, esperando no fundo da alma despida. O sol nascia sobre Gaza, mas para Sansão tudo era escuridão. Não apenas porque seus olhos haviam sido arrancados pelos filisteus, mas porque a alma já caminhava há tempos pelas sombras. Amarrado com correntes de bronze, conduzido como espetáculo, ele foi levado à prisão. Ali, entre muros úmidos e pedras frias, tornou-se servo. Moía no cárcere. Girava a mó dia após dia como animal de carga, o juiz de Israel, o escolhido do ventre, o filho da promessa. Agora era só ruína. A força que antes aterrorizava exércitos, agora servia ao sustento dos inimigos, e o nome que antes fazia os céus tremerem era agora motivo de zombaria nos salões de Dagom. Mas o que talvez doía mais não era a perda da força, era a perda da visão. Sansão, sem olhos, passou a enxergar o que antes sua alma ignorava. Porque a cegueira física se tornou metáfora da cegueira interior que já o habitava. E no silêncio da prisão, talvez pela primeira vez em muitos anos, ele ouviu a si mesmo. Não havia mais vozes de sedução, não havia aplausos, não havia exércitos a derrotar. Só ele e Deus. Talvez você já tenha sentido algo parecido. Um momento em que tudo que te sustentava por fora ruiu. Quando as luzes se apagaram, os vínculos se romperam e só restou o som do próprio coração tentando orar entre suspiros. É nesse lugar de dor, de arrependimento, de abandono aparente, que a graça começa a sussurrar. Porque o Deus que permite a queda é o mesmo que visita as prisões da alma. Sansão, agora moendo grãos, redescobria a essência da fé. Aquela fé que nasce não do sucesso, mas da falta. Não da glória, mas do chão. As correntes que o prendiam não eram mais o pior. O que mais pesava era o eco de tudo o que ele havia perdido. A candeia da alma de Sansão tremia, mas não se apagava. A esperança dormia, mas não estava morta, e os cabelos cresciam silenciosamente, lentamente, como a fé que renasce na madrugada, porque o Deus que cala ainda observa. E na prisão, mesmo cego, mesmo sozinho, mesmo moendo grãos, a promessa ainda pulsava. Ela não dependia dos olhos, não dependia da aparência, não dependia das armas. Ela dependia apenas de uma coisa, de um coração disposto a se voltar. E Sansão, ali, já começava a voltar, não com palavras, mas com silêncio.
E o silêncio de um coração arrependido é sempre ouvido no céu. É assim que nos aproximamos do próximo capítulo, quando o silêncio se torna oração e a força começa a nascer outra vez. Na prisão de Gaza não havia voz do céu, nenhum anjo apareceu, nenhuma visão, nenhum milagre, nenhuma resposta audível, apenas o som do moinho girando, o peso da corrente no tornozelo e o murmúrio longínquo de uma cidade que o usava como troféu. Mas o silêncio de Deus não era abandono, era espera. Porque há momentos em que o céu se cala, não por indiferença, mas para que a alma volte a falar. Sansão, agora cego e esquecido, passava os dias em ciclos, mas dentro dele algo se movia. Talvez no início apenas lembranças, a voz da mãe, as palavras do anjo, os primeiros suspiros da força, o juramento sagrado do nazireado, depois arrependimento, não como culpa paralisante, mas como saudade do altar. Quantas vezes o coração precisa perder tudo para desejar de novo o que é eterno? O silêncio de Deus é um convite velado, é um chamado que não grita, é a lamparina acesa no canto escuro do templo, é a ternura de um pai que ainda vê o filho, mesmo quando ele já não se reconhece. Sansão não fazia orações em voz alta, mas Deus ouvia os pensamentos escondidos. A cada volta do moinho, talvez um lamento. A cada noite sem luar, talvez uma lembrança da infância. A cada gota de suor escorrendo pelo rosto, talvez um sussurro do espírito. Senhor, eu me lembro, ainda sou teu, mesmo assim? Deus não respondeu com trovões, não rasgou os céus, mas os cabelos cresciam, fio por fio, dia após dia, como quem diz, eu ainda estou aqui, e mesmo na tua vergonha, ainda há caminho. Porque o verdadeiro retorno começa assim, com passos tímidos, com orações sem palavras, com lágrimas que não caem, mas ardem por dentro. O silêncio de Deus é sagrado. É a câmara onde a alma é reconstruída. É o deserto onde a voz do coração ganha força, e é nesse espaço que Sansão voltou a existir. Não como o herói das lendas, mas como o homem quebrado que reencontra a fé. Não como o juiz que vencera 1000 homens, mas como o filho que anseia pelo pai. E é nesse ponto que o próximo capítulo se aproxima. Quando a oração não se faz com lábios, mas com a vida inteira. Quando o silêncio se torna clamor. E Deus, que nunca esteve ausente, prepara a resposta. Era apenas um homem moendo trigo, mas nos olhos vazios de Sansão havia mais do que escuridão. Havia memória, havia saudade, havia arrependimento. Seus lábios não se moviam em preces, mas o coração orava, com a linguagem dos que caíram e lembraram quem eram. Com a humildade dos que descobriram que a força verdadeira não nasce do braço, mas do joelho dobrado. Ali, entre grãos e correntes, Sansão já não pedia vingança, nem vitórias, nem glória. Pedia a Deus, talvez com suspiros, talvez com lágrimas que não escorriam, mas ardiam por dentro. Era a oração do quebrado, do que já perdeu tudo, do que não exige, mas implora, do que já não tem onde se apoiar. E por isso se lança. E o céu ouviu, não com pressa, não com aplausos, mas com aquela ternura que só o Deus das noites em claro conhece. Deus não se move por discursos, mas por corações partidos. A força então voltou, não como um trovão repentino, mas como o crescer secreto dos cabelos. Fios que brotavam como sinais, como testemunho de que ainda havia aliança, mesmo que em ruínas, mesmo que em silêncio. Os cabelos de Sansão cresciam, e com eles a esperança, porque a oração muda, também sobe. E as palavras não ditas também tocam o coração de Deus. Talvez você, alma querida, também ore assim, com olhos fechados e palavras que não vêm, com o peito apertado e a fé trêmula. E talvez ache que Deus não está ouvindo, mas Ele está.
No silêncio mais profundo, Deus está. Ele ouve o cansaço. Ele lê os suspiros. Ele recolhe os gestos miúdos de quem ainda acredita, de quem já não tem forças para pedir, mas ainda tem fé para permanecer. E é dessa oração sem som que nascerá o último pedido, a súplica de quem compreendeu que a força não serve à vaidade, mas ao propósito. E é com esse coração rendido que nos aproximamos do momento final. Quando Sansão ora, e não por si, mas para que sua morte sirva à vida. O templo de Dagon fervilhava de vozes. Era dia de celebração para os filisteus. Tinham vencido. Tinham humilhado o maior inimigo. E agora o traziam como troféu humano, cego, acorrentado, moído em corpo e alma. Sansão foi levado ao centro do templo, lá onde os pilares sustentavam a estrutura, lá onde os inimigos riam, onde a zombaria era mais alta que a música, onde a vergonha parecia final. E ali, ele orou, com voz baixa, com alma alta, com um coração que, enfim, sabia o que pedir. Senhor Deus, lembra-te de mim. Dá-me forças só esta vez, para que, ao menos nesta hora, eu cumpra o propósito pelo qual nasci. Não pediu vingança, pediu sentido, não implorou por vida longa, mas para que sua morte tivesse valor. E Deus ouviu. O Deus que esteve calado nos dias de queda, agora se fazia presente na entrega. Sansão tateou os pilares, abraçou-os com o corpo enfraquecido, mas com a alma cheia, e num último ato fez o templo ruir. O som das pedras caindo cobriu a voz dos zombadores. O chão tremeu, a poeira subiu. E ali, sob os escombros, um homem se reencontrava com seu chamado. Sansão matou mais inimigos em sua morte do que em toda a sua vida. Mas o que importa aqui não é a contagem, é a entrega. É o coração que, no fim, voltou para onde nunca deveria ter saído. A morte de Sansão não foi fracasso, foi rendição, não foi derrota. Foi reconciliação, foi o cumprimento final de uma promessa que dormia sob as cinzas da dor. Quantas vezes Deus transforma nossos finais em reinícios? Quantas vezes Ele usa até os nossos últimos gestos para escrever redenção? Sansão não teve estátua, não teve glória humana, mas teve resposta, teve misericórdia, teve um fim com sentido, teve, enfim, paz. E talvez, ao ouvir isso agora, você sinta que também chegou ao fim de algo, de um ciclo, de uma fase, de uma tentativa. Mas se o coração estiver rendido, até esse fim pode ser sagrado. Porque quando a morte serve à vida, quando o cair serve ao despertar, quando a fraqueza se torna altar, Deus transforma ruínas em reconstrução. E com esse último gesto, a história de Sansão não termina em pó, termina em propósito e nos prepara para ver que o desabamento pode sim ser um nascimento. O pó ainda não havia assentado, o eco das pedras caídas ressoava como um lamento longo no coração da cidade. O templo de Dagon estava em ruínas. O santuário da idolatria, vencido não por exércitos, mas por um homem cego, ferido, rendido. Mas o que realmente caiu naquele dia não foram apenas colunas, foi o orgulho. Foi a ilusão dos filisteus, foi a imagem de um Deus ausente, porque naquele instante, silencioso e denso, Deus havia respondido, não com trovões, mas com presença, não com espadas, mas com misericórdia. Sansão havia cumprido sua missão, não pela força que todos viram, mas pela entrega que só o céu entendeu. Aquele templo em ruínas era símbolo. Símbolo de que, mesmo os que erram, ainda podem ser instrumentos de libertação. Símbolo de que, mesmo os que tropeçam, ainda carregam dentro de si a centelha do propósito. A vida de Sansão não foi perfeita. Foi marcada por quedas, excessos, enganos. Mas no fim, foi redimida. Porque Deus não escreve apenas com vitórias, Ele também escreve com rendição.
Talvez você, ouvindo esta história, veja os escombros da sua própria caminhada. Talvez olhe para trás e veja templos desmoronados, promessas esquecidas, erros repetidos. Mas o que a história de Sansão nos ensina é que nenhum templo destruído impede o renascimento da missão. Deus pode usar o último suspiro para cumprir o primeiro chamado. E o fim de Sansão foi, na verdade, um reinício para Israel, um despertar para o povo, um lembrete de que a presença de Deus não depende de aparência nem de perfeição, mas de coração. Aqueles que estavam ao redor daquele templo destruído não viram um derrotado, viram o agir do invisível, viram a mão que levanta do pó, viram entre as pedras a esperança se erguer. Sansão caiu, mas a promessa permaneceu. E da queda nasceu um novo tempo, porque o templo não caiu em vão. Ele caiu para lembrar que toda entrega feita no altar da fé se transforma em semente de redenção. E assim seguimos, com passos suaves, rumo ao penúltimo ato, onde a vida de Sansão não será lembrada pelas guerras, mas pela volta, pelo arrependimento, pela reconexão com o Deus que nunca o deixou. Agora, tudo está em silêncio. O templo caiu. Os aplausos cessaram. Os inimigos, antes eufóricos, estão calados diante do inesperado. E no centro das ruínas, há um corpo, há uma história, há uma alma que voltou para casa. Sansão, o homem da força, será lembrado não apenas pelo que quebrou, mas pelo que compreendeu nos seus últimos momentos. Ele não foi redimido pelas vitórias nos campos de batalha, mas pelo retorno ao coração de Deus. Porque a redenção, quando a alma reconhece onde se perdeu, e a glória, não quando somos admirados, mas quando nos rendemos. Sansão não recobrou a visão dos olhos, mas viu com clareza profunda aquilo que sua juventude ignorou. Que o poder não está na aparência, nem no dom, mas na comunhão. Ele, que foi exaltado por muitos, foi restaurado, não no palácio, mas no cárcere. Não diante dos homens, mas diante de Deus. Talvez sua história pareça curta, talvez marcada demais pelas falhas, mas não é o início nem o meio que determinam a eternidade de uma alma. É o retorno, é o reconhecimento, é o quebrantamento. Sansão morreu com as mãos sobre colunas, mas o espírito pousado na presença do Pai. E isso basta. Para Deus, isso basta. Porque a força que realmente liberta não é a que move pedras, mas a que move o próprio coração em direção à verdade. E é assim que a vida de Sansão se torna um espelho para todos nós. Não porque sejamos tão fortes, mas porque em algum momento também nos desviamos. Também esquecemos a promessa. Também confiamos no que nos seduz e não no que nos consagra. Mas como Sansão, podemos voltar, mesmo quebrados, mesmo envergonhados, mesmo no fim. Porque Deus não rejeita quem se rende, Ele abraça. Ele acolhe, ele reconstrói, e o que fica não é a queda, é o reconhecimento. É a coragem de voltar, mesmo que seja no último instante. Agora nos aproximamos do fim desta jornada, um fim que é também entrega, um fim que nos lembra que a força de Deus se aperfeiçoa na fraqueza e que o verdadeiro poder é o que nasce do arrependimento sincero. O templo em ruínas ficou para trás. As vozes se calaram, o pó baixou, e o nome de Sansão permaneceu. Mas não como o homem que derrubou colunas, permaneceu como aquele que, ao se ver fraco, reencontrou sua força. Há um mistério sagrado no coração da fé. O poder de Deus não se manifesta nos altivos, mas nos quebrados. Não nos que se gloriam da própria força, mas nos que reconhecem sua dependência. Sansão, aos olhos do mundo, terminou derrotado, cego, preso, humilhado. Mas, aos olhos do céu, ele terminou onde precisava, rendido, refeito, redimido. O Deus que o separou no ventre, que o sustentou nas batalhas, que se calou em seus desvios, foi o mesmo que o acolheu no fim.
sem exigir explicações. Apenas presença, apenas retorno, e assim, alma querida, Sansão tornou-se mais do que juiz. Tornou-se símbolo do homem que erra e volta, do servo que se perde, mas é reencontrado, do coração que se quebra para ser reconstruído pelas mãos do Eterno. E essa história, que poderia ser lembrada apenas por feitos, fica marcada por um paradoxo. Foi quando Sansão se viu sem nada que experimentou tudo. Foi na fraqueza que a força se manifestou. E esse eco não para em Gaza. Ele atravessa os séculos. Porque mais tarde, sobre outra coluna, uma cruz de madeira, outro homem, inocente e rendido, também entregaria sua vida. Não para vingar-se, mas para salvar. Não para matar, mas para dar vida. Sansão aponta para esse mistério, para esse Cristo que, em silêncio, tomou para si o peso do pecado e mostrou, com braços abertos, que o amor é a verdadeira força. E assim, alma querida, você que talvez se sinta fraco, quebrado, distante, saiba, é nesse lugar que Deus começa a te reconstruir. É na fraqueza reconhecida que a promessa se acende de novo. Porque a história de Sansão nos lembra com ternura e verdade. Deus não usa apenas os fortes. Ele transforma os fracos e os torna vasos de poder, quando tudo o que lhes resta é fé. A jornada chega ao fim, mas a semente da graça permanece, silenciosa, viva e pronta para florescer na alma que se entrega. O templo já não existe, as colunas estão tombadas, e o vento leva lentamente as cinzas de uma história que ardeu até o fim. Mas no silêncio que resta, a paz. A mesma paz que chega agora, talvez, ao seu quarto. Talvez você esteja deitado, com os olhos fechados, sentindo o coração repousar sobre o mistério de uma história que começou com força, mas terminou com rendição. Sansão não foi um herói perfeito. Foi humano, foi falho, mas foi alcançado. Porque Deus não procura força em nós, procura espaço. Espaço para agir, para curar, para recomeçar. Hoje, ao relembrar essa caminhada, do ventre ao templo, da promessa à prisão, da queda ao clamor, você pode, enfim, se permitir descansar. O que estamos permitindo que nos corte da nossa raiz com Deus? Talvez a pressa, talvez o medo, talvez as vozes que distraem, os afetos que desviam, as fugas que não levam a lugar algum. Mas nesta noite, com o eco suave da palavra sagrada que percorreu cada capítulo, você pode escolher a reconexão. Não precisa de grandes promessas, nem de palavras ensaiadas. Basta um pensamento sussurrado, uma vontade de voltar, um suspiro em direção ao eterno. Porque, mesmo no silêncio, Deus trabalha enquanto dormimos. Enquanto você repousa, Ele realinha caminhos, Ele reconstrói o que caiu, Ele sopra vida sobre raízes adormecidas. E o consolo da graça é este: a força no arrependimento e vida no retorno. Então, alma querida, permita que essa história não termine em você como ruína, mas como reinício, que ela te acompanhe de agora em teu sono, como quem segura tua mão por entre as sombras e sussurra: você ainda é meu. E antes que os sonhos cheguem, façamos juntos uma oração silenciosa. Senhor, que minha força renasça em Ti, mesmo quando tudo parece ter caído. Que minhas raízes voltem a beber da Tua presença. E que, como Sansão, eu descubra que, mesmo quando o mundo me vê derrotado, o céu ainda me chama pelo nome. Se esta jornada pela palavra e pela dor dos tempos antigos, como foi com Sansão, homem separado desde o ventre, mas que conheceu a solidão do coração que se afasta de Deus, tocou o seu coração, eu ficarei profundamente grato por um clique silencioso no botão de curtir. E se quiser caminhar outras noites ao lado da fé, inscreva-se neste refúgio espiritual noturno. Este lugar é mais que um canal, é um abrigo para almas cansadas, um altar onde o silêncio também ora. Que o Senhor te guarde. Que
que ele te encontre, mesmo onde você se perdeu, e que, como os cabelos de Sansão, tua fé cresça de novo, mesmo em silêncio, mesmo no escuro. Boa noite, e que seus sonhos sejam doces, que os anjos acampem ao redor da tua casa, e que ao despertar você se lembre, a força que dorme em tua alma ainda é de Deus,